Queridos, eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 13. Nós vamos novamente fazer a leitura do versículo 22 ao versículo 30. Nós temos aqui falado sobre este texto, sobre a porta estreita, a partir da visão do puritano John Bunyan, que faz uma excelente dissertação, uma excelente contribuição dentro deste texto. Lucas 13, do versículo 22 ao versículo de número 30. Hoje é a última exposição deste texto. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar. Para aqueles que têm uma tradução diferente da revista e atualizada, nós sempre temos aqui na projeção. E para aqueles que também estão sem a palavra de Deus sobre suas mãos, podem acompanhar pela leitura da projeção. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar mais uma vez? Precioso e amado Senhor, eis que nós estamos diante da Tua palavra tão viva e poderosa. Revela a Tua vontade e fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nesses 2 últimos domingos, nós estivemos considerando essa resposta do nosso Senhor Jesus, quanto à pergunta que é feita por um anônimo no meio da multidão, daqueles que o seguia. Conforme nós lemos, que a pergunta é: Senhor, são poucos os que são salvos? Nós vamos perceber que o Senhor nos dirige solenes palavras, que nos advertem sobre a nossa própria certeza da salvação e sobre a necessidade de perseverar neste caminho em direção ao lar celestial. Sim, queridos, Jesus coloca aqui diante de nós esta realidade. E o Senhor vai nos dizer que há uma porta ali no final da nossa jornada. Enquanto nós fazemos a nossa peregrinação terrestre, em direção ao lar celestial, antes de adentrarmos neste lar, encontraremos uma porta. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 21, versículo 12, ele caracteriza esta porta aqui de Jesus como sendo 12 portões. 12 portas que estão na muralha da cidade celestial. Posta cada uma cada 3 em seus lados, fazendo então um total de 12. E essa porta é que vai dar acesso ao descanso eterno. É por essa porta que nós entraremos para a morada celeste, para o reino de Deus, ali totalmente manifesto. Estas portas, elas se abrirão para entrarem os eleitos, vindo de todos os povos, línguas, tribos e nações, conforme o próprio livro de Apocalipse aponta. E elas estão nos 4 lados do muro, para dizer que pessoas que vêm do leste, do sul, do norte, que vêm do oeste, todas poderão adentrar, de todos os cantos, de todos os lados do mundo, poderão adentrar sobre esta porta. Mas há um fato importante a respeito disso. Quando o Apocalipse diz, pela revisão de João, que há 12 portas, ele também revela que ali naquele local
há também 12 anjos que estão postos à frente desta porta. Essas 12 portas são feitas de uma única pérola, mas existe 12 anjos que ali estão à frente desta porta. Qual é a finalidade destes anjos ali? Nós não podemos pensar em outra coisa senão a de impedir que ninguém além dos eleitos possam entrar no reino celestial. Estão ali como guardas protegendo a entrada deste lar celestial. Aqui está o motivo então pelo qual o nosso Senhor Jesus vai dizer que esta porta ela é estreita, pois ela é grande o suficiente para que nela possa entrar todos os eleitos, provindos de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, que vieram de todas as eras, desde Adão até o grande dia do juízo. Mas ela é estreita ao ponto de não deixar entrar nenhum outro do que sejam os piedosos. Ela é suficiente para entrar todos os salvos, mas ela é estreita o suficiente para não deixar ninguém mais entrar, além dos salvos. Mas o nosso Senhor não apenas diz e nos orienta a respeito desta porta e nos incentiva a caminhar em relação a essa porta. O Senhor também vai nos advertir a respeito de quem pode entrar sob esta porta. E então no versículo de número 24, quando ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta eterna, logo em seguida ele vai dizer, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Olha, meus queridos, se o nosso Senhor Jesus estivesse dito, porque eu vos digo que alguns ficarão de fora, isso seria algo a ser considerado por cada um de nós. Se ele tivesse dito, porque eu vos digo que alguns que buscam ficarão fora, isso deveria ser suficiente para despertar a nossa atenção e despertar a atenção dos negligentes. Mas o nosso Senhor, ele diz, muitos, sim, muitos ficarão de fora. Muitos, os que dizem cristão, estarão fora dessa entrada. E esta realidade, então, não é simplesmente suficiente para que venha a trazer desespero ao nosso coração, mas ela é totalmente aterradora diante das nossas vidas. Porque o Senhor Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. O Senhor Jesus está dirigindo à sua igreja. E Ele está dizendo que muitos irão procurar entrar, mas não conseguirão entrar. Quem são estes que ficam do lado de fora? Quem são estes que não são suficientes para poder entrar pela porta estreita? Que serão impedidos de entrar na porta estreita? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e observamos a palavra muitos, podemos ver que ela é usada de diversas formas dentro das Escrituras. Por vezes, a palavra muitos se refere àqueles que são abertamente profanos, ao mundo maligno, o ímpio. E um exemplo disso é o que Cristo nos diz em Mateus 7,13. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que ficarão fora dela, ou são os que entrarão por ela, pela porta da perdição. Por vezes, a palavra muito, ela se refere àqueles que se infiltram no meio do povo de Deus, que são os hipócritas, que estão ali para enganar, que estão ali para agir de forma hipócrita no nosso meio, conforme o Senhor fala através de Daniel, no capítulo 11, versículo 33, muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Por vezes a palavra muito se refere àqueles que se apostataram da fé, aqueles que creram por um tempo na palavra do Senhor, mas veio o tempo da tentação e então caíram. Ali então João vai dizer a respeito destes que se diziam discípulos de Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6, 66. Mas às vezes a palavra muito, ela se refere àqueles pobres, aquelas pobres almas ignorantes, que são enganadas, que são levadas por todo o vento de doutrina, que não tem solidez, que são enganadas por Satanás, que estão cativas pelo próprio enganador, que está à espreita tentando enredar as suas almas.
E então, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 2, vai nos dizer: e muitos seguirão as práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Mas há também as vezes em que essa palavra, muitos, se referem também tanto a bons quanto maus, tanto aos ímpios quanto justos, tanto aos profanos quanto aos piedosos. Conforme Daniel 12 vai nos dizer, no versículo 2, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, outros para a vergonha e para o horror eterno. Perceba que a palavra muitos, ela é usada na palavra do Senhor, ela é colocada diante do Senhor e tem muitas aplicações. Em alguns locais, finalmente também ela é dita referente aos piedosos, referente aos eleitos, aos verdadeiramente salvos. Como nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 16, e convencerá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Visto que esta palavra é usada de diversas formas, em diversas aplicações, nós devemos então perguntar quem são esses muitos a qual o Senhor se refere. No contexto do qual nós lemos, essa palavra ela não deve ser aplicada aos verdadeiros eleitos, aos verdadeiros cristãos, aos piedosos de fato, porque senão jamais eles alcançarão a salvação. E a Bíblia diz que os eleitos jamais perecerão. Essas são as palavras do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João 10, 27 e 28. Ela também não pode ser aplicada ao mundo todo, pois dessa forma ninguém seria salvo. Ela nem também deve ser aplicada abertamente aos profanos, aos caluniadores, aos mentirosos, porque senão aqueles que estão enganados seriam excluídos e os hipócritas seriam excluídos. Mas ao dizer muitos, o nosso Senhor se refere especialmente àqueles que estão enganando a si mesmo na caminhada cristã. Aqueles que falsamente se chamam de cristãos, sem entender a essência, o cerne, a verdade e a profundidade do que é ser de fato um cristão. Sim, o nosso Senhor, Ele está se dirigindo a todos aqueles que, por um certo momento, estão enganados quanto à sua própria salvação, que estão alicerçados em areia movediça, que não estão firmados de fato na rocha, que nutrem uma falsa segurança em relação à religiosidade, e não conhecem de fato a Cristo. Nosso Senhor inclui essa resposta, uma parábola que nos esclarece isso. Observe o que Ele diz no versículo 25 e versículo 26. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Percebe, queridos? Estes são os muitos do qual o texto fala. São aqueles que comiam na presença do Senhor, são aqueles que bebiam na presença do Senhor, são aqueles que ouviram o seu ensinamento enquanto Jesus passava pelas ruas, enquanto Ele caminhava em direção a Jerusalém. São aqueles que estavam ali, que fazem parte daquela multidão, que se assentam nos bancos da igreja. Mateus diz que estes não apenas comiam e bebiam, não apenas ouviam o ensinamento do nosso mestre, mas eles também realizavam grandes feitos em seu nome. Mateus 7, 22 vai dizer: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? São estes os muitos a quem Jesus se dirige neste texto de Lucas.
Embora a palavra possa ser usada para outros em outros textos e ela é aplicada em outras situações, aqui ela está dizendo exatamente sobre esses que estão na casa do Senhor, sobre esses que estão ouvindo o ensino do Senhor, sobre esses que estão comungando com o Senhor, que estão participando da vida religiosa diante do Senhor. Olha, meus amados, quando nós lemos em Mateus falar sobre a porta estreita, nós podemos observar que ali, naquele local, ele vai dizer que não são poucos os que a encontram. Ele vai dizer lá em Mateus 7,14, porque a porta é estreita e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. São poucos que conseguem encontrar esse caminho, são poucos que conseguem caminhar sobre este caminho, são poucos que conseguem no tatear, achar essa porta, encontrar o local de entrada. Porém, quando nós olhamos para o texto de Lucas, parece haver algo diferente. Porque Lucas não está falando daqueles que não encontraram a porta. Lucas está falando daqueles que chegaram até a porta, que percorreram um caminho e encontraram a porta. Lucas vai dizer que ali naquele momento eles vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. A porta está fechada para eles e eles estão batendo nesta porta. Portanto, isso significa que nós podemos dizer que muitos dentre os poucos que encontram a porta ainda não entrarão por ela. Percebe o quão terrível é isso? Percebe o quão isso deve ser aterrador sobre nossas vidas? Porque Jesus não está dizendo da multidão que está lá fora. Jesus está falando daqueles que estão caminhando com o Senhor, mas que por um determinado momento, por uma realidade da sua vida, por uma falsa segurança, por um não conhecimento de Cristo como verdadeiro Salvador e Senhor da sua vida, eles chegarão até a porta, mas a porta será estreita para que eles não passem. Eles não estão entre os eleitos, eles não estão entre os salvos, ainda que estivessem caminhando até lá. Quão terrível é essa verdade, meus irmãos! A impressão que nos dá, quando nós olhamos para isso e assimilamos lá com o livro de Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo de número 16, onde vai dizer que, no meio daquele momento da vinda do Senhor, uma multidão entrarão nas cavernas, entrarão debaixo dos penhascos e clamarão para que as rochas caiam sobre ele e os cubram. Mas a impressão que tem é que parece que haverá um grupo que realmente estará ali correndo em direção a isso, tentando se esconder da vinda do dia do Senhor. Porém, outro grupo estará na porta da Jerusalém Celestial, batendo e bramando, ousadamente questionando o Senhor: abre-nos as portas. Nós estivemos com o Senhor, por que que a porta está fechada para nós? Nós profetizamos em seu nome, por que que nós não podemos entrar? Demônios foram expulsados pelo poder do teu nome, através da nossa vida. Por que que nós não podemos entrar? Nós vimos maravilhas, presenciamos milagres, sinais grandiosos, mas nós não podemos entrar. Por quê, Senhor? E a palavra do Senhor diz: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Vamos imaginar, queridos, que esses que estão clamando para que as rochas caiam sobre eles, são aqueles que têm a sua consciência pesada, tal ponto que eles não conseguem olhar para a face de Deus. São os que estão esmagados sobre a culpa e sobre os pavores terríveis da ira do Cordeiro, porque eles sabem que no decorrer da sua vida eles negaram a Cristo, eles se rebelaram contra Cristo, eles se opuseram a Cristo, e agora Cristo vem como Senhor absoluto. E não há mais esperança, porque agora é o tempo do fim. A graça foi tirada, o juízo se acumula. Então estes, sabendo da sua realidade, sabendo de que eles são de fato ofensores, que eles são de fato opositores do Senhor, esses irão clamar: caia sobre nós as rochas, não me deixe olhar para o olho do Cordeiro, não me deixe encarar o Rei, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso que desce dos céus.
Mas olhando para este texto, dá-nos a entender que haverá aqueles que argumentarão que eram cristãos, que frequentavam a igreja, que entregavam seus dízimos e as suas ofertas, que liam as suas Bíblias, que oravam, que até expulsavam demônios e realizavam proezas e maravilhas, mas que também ficarão do lado de fora. Estes são os muitos apresentados na resposta do nosso Senhor. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Estes são aqueles que transformam a palavra de Deus, o nome do Senhor, dos caminhos do Senhor, num atalho para encontrar os seus próprios objetivos, que não estão atentos à realidade da palavra. Deus requer de nós uma fé genuína e verdadeira. Ele requer de nós uma boa consciência, uma moderação, abnegação, humildade, uma mentalidade espiritual, uma busca pela santidade. Ele quer que os nossos corações se conformem à sua palavra, que a nossa vida caminhe em direção à santidade, que tudo seja feito conforme a sua vontade. Deus requer isso de nós, Ele nos chama para que a gente viva essa vida santa, para que nessa terra, enquanto nós caminhemos, nós venhamos a levar a realidade dEle e viver a experiência dEle. Onde nós encontramos isso? Por toda a parte das Escrituras. Mateus capítulo 11, versículo 22, 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, Hebreus capítulo 13, versículo 5, Filipenses capítulo 4, versículo 5, Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, Miqueias capítulo 6, versículo 8, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Provérbios 22, 23, todas essas palavras, todos esses versículos e muitos outros apontam para a realidade daqueles que são cristãos, para aquilo que eles devem de buscar diante do Senhor, para a forma como eles devem viver, que eles devem caminhar, que eles devem andar diante deste Deus bendito. Quão temível é essa palavra! Nosso Senhor está se dirigindo aos seus discípulos. O nosso Senhor Jesus está se dirigindo à sua igreja. O nosso Senhor está dirigindo a nós que nos dizemos cristãos. Para que a gente venha fazer uma avaliação profunda sobre a realidade da nossa própria alma. Uma avaliação sincera sobre a nossa segurança na salvação. Sobre a motivação para estarmos na casa do Senhor. Somos realmente perseverantes. Temos uma fé genuinamente cristã, temos uma confiança real nos méritos de Cristo como seu ato de salvação, de redenção. A minha motivação para estar na casa do Senhor é verdadeiramente o louvor da sua glória. É isso que me motiva. O meu maior interesse, a minha maior busca, o verdadeiro alvo da minha vida é a eternidade. Será que eu tenho realmente interesse e amor pela santidade? Será que eu tenho vergonha do pecado? Será que eu tenho nojo das minhas práticas mundanas? Será que realmente, lá no meu íntimo, no interior da minha alma, de fato, há uma chama ascendente, que procura crescer, queimando dentro de mim, para que eu busque a santidade diante do Senhor? Santidade esta sem a qual ninguém verá a Deus, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz. Sim, queridos, santidade sem a qual ninguém verá a Deus. O escritor de Hebreus diz sobre isso, que é preciso ter uma vida santa para se encontrar com o Senhor. Então a porta se estreita quando a nossa vida é mundana. A porta se fecha para nós quando o nosso interesse são as coisas deste mundo. Quando o nosso olhar está voltado exclusivamente para essa terra, a porta se fecha para nós, porque de fato nós não conhecemos a Cristo como nosso Salvador. Porque como Cristo como nosso Salvador, o nosso interesse maior é a glória dEle. É a santidade diante dEle. É possível que quando nós ouvimos sermões como este, quando nós somos impactados sobre a direção do Senhor dizendo que muitos ficarão de fora,
É possível que a gente venha a dizer para nós mesmos: finalmente o pregador condenou aquele pecador terrível. Finalmente o pastor está falando para aquele bêbado, para aquele maldizente, para aquele mentiroso, para aquele avarento, para aquele adúltero, e aí sucessivamente. Enquanto que nós deveríamos de observar que nós podemos cometer esses mesmos pecados de forma espiritual e secreta. Uma embriaguez espiritual, um adultério espiritual, uma mentira voltada para dentro de si, às vezes mentindo para si mesmo, chamando Deus de Pai, quando na verdade não o reconhece como seu Pai, dizendo e cantando: eu me curvo diante de ti, quando na verdade a sua cerviz é dura e você jamais se curva diante do Senhor. Quando Ele vem direto sobre a sua vida e chama a sua atenção, e a sua escolha é: isso não é bem assim. As coisas não são bem assim. Quando nós botemos os olhos sobre a palavra de Deus, e a palavra nos leva a perceber a nossa pequenez, leva a perceber a nossa falha, leva a perceber o quão pecadores nós somos, chama a nossa atenção para que a gente se volte para Ele. Então nós somos capazes de dizer: bom, existe uma outra interpretação, existe uma outra maneira de ver isso aqui. Ou nós começamos a dizer: o Senhor sabe o quão pecador eu sou, afinal a carne é fraca. E então nós estamos mentindo. Estamos dando justificativas e desculpas para permanecer no erro, porque amamos o erro. Porque amamos o pecado. Porque amamos a falha. É possível, querido, que diante dessas palavras solenes e duras, que é dita pelo nosso Senhor, e aqui é exposta, é possível que o meu coração se torne emperdecido e eu diga: isso não é para mim. Mas é para mim e para você, para que nós possamos avaliar a nossa vida à luz da clareza do Evangelho, porque a porta é estreita, e muitos daqueles que caminham nessa direção, muitos que estão caminhando dentro da igreja, entre os poucos que encontrarem a porta, o número ainda será reduzido sobre aqueles que entrarão. Porque estão vivendo a religiosidade deste mundo, porque estão deixando se enganar pela malícia deste mundo, estão sendo levados e enredados pelas coisas deste mundo. Sabe quando é que você faz isso? Você faz isso quando na sua mente vem assim: hoje é domingo, eu vou à casa do Senhor, e você diz: não, mas eu estou muito cansado, melhor ficar em casa. Aí, em vez de você deitar e dormir, você vai para a internet, vai ver um jogo, vai conversar com alguém no WhatsApp. Em vez de você deitar e dormir porque você se diz cansado, você vai fazer um lanche lá fora. Que cansaço é esse que te impede de vir para a igreja, mas não te faz dormir? Você está sendo enganado. O seu próprio corpo está sabotando você, está dizendo que você está cansado demais para estar na igreja, mas não está cansado demais para fazer outras coisas. Isso acontece com você quando você tem o jogo do seu time e você diz assim: que tomara que o culto acabe rápido, porque eu quero ver quem é que ganhou. E a sua mente não está aqui para ouvir a palavra de Deus, e o seu coração não está aqui para adorar o Senhor, mas você está lá fora no futebol. E você diz aqui: Senhor, eu estou aqui porque eu te adoro, porque o Senhor é bendito. Que adoração é essa, se a sua mente está tão distante? Então você está mentindo? Você está na lista dos mentirosos? Está na lista dos mentirosos? Percebe, querido, é muito fácil para a gente se enganar. Você está nessa lista quando você olha para a sua vida e fala assim: afinal de contas, eu sou um bom marido, apesar das minhas falhas. Tem muita gente pior do que eu,
Mas quando você olha para a palavra de Deus, ela diz que você precisa de mudar muito para chegar ao padrão necessário. Então você está deixando que o mundo coloque para você qual é o padrão para a sua vida. A régua de Deus é sempre mais alta. Você está mentindo quando você vem no gasofilácio e derrama um valor ínfimo que não é a realidade do seu dízimo e você diz: eu estou dizimando ao Senhor, quando na verdade não está. Ou quando é levantada uma oferta, como nós fizemos agora, para uma irmã, filha de um pastor, que precisa de fazer uma cirurgia urgente. E nós fizemos a oferta missionária e levantamos. Então você pega e fala assim: bom, eu não vou poder contribuir porque eu estou apertado, estou sem dinheiro. Mas termina o culto, você para numa pizzaria, você toma uma Coca-Cola, você faz um lanche, e você diz: eu não tenho dinheiro para ofertar para alguém que precisa, ou para enviar para um campo missionário. Você faz parte desta multidão que fica do lado de fora. Quando você olha para a igreja, e nós aqui estamos decidindo assuntos financeiros de aplicação, e você diz assim: bom, é melhor a gente pagar o nosso retiro, é melhor a gente colocar aqui uma central de ar nova, é melhor a gente investir no nosso som, é melhor a gente investir em bancos novos, do que abrir uma congregação, uma igreja, porque lá nós não temos dinheiro, mas para gastar aqui nós temos, e nós já temos algum conforto. Então você está olhando mais para você e você diz: mas eu entrego o meu dízimo para ser usado na igreja. Você entrega o seu dízimo para ser usado no reino, para ser aplicado no reino do Senhor. Há muitas formas de nós estarmos vivendo enganados diante do Senhor, sem buscar a verdade do Senhor, sem conhecer, sem direcionar, sem apontar as nossas vidas para o Senhor. Você consegue perceber, consegue ver as solenes palavras do nosso Senhor, esta realidade da qual se trata, apontando para o fato de que muitos daqueles que nós consideramos como santos, que nós até poderemos ter como exemplos de vida piedosa, que poderão estar de fora. Você consegue perceber isso, querido? Você consegue perceber que a ação exterior, ela não se reflete na ação interior? Que a salvação, ela vai muito além do que simplesmente levantar a mão e dizer: eu sou crente. Vai muito além do que você ler a sua Bíblia 10 minutos por dia. Vai muito além do que você fazer as suas orações, apresentando a sua lista de pedido diante do Senhor. Vai muito além do que você vir aqui questionar situações da igreja. A salvação implica em você adorar a Deus, em você se importar com aquilo que Deus fala na sua palavra e como ela é aplicada sobre a sua vida, em você perceber que de fato você precisa de mudar a sua realidade à luz da Bíblia, se conformando dia após dia, não com o mundo, mas se conformando com a palavra, tendo um culto racional, pensado, avaliado. É isso que é o importante. É disso que o nosso Senhor Jesus está falando. Observe que o Senhor fala. Gente, Jesus vira para aquele jovem, ou para aquele homem, ou para aquela mulher, para aquele anônimo que está no meio da multidão, que pergunta: a minha preocupação é: Senhor, tem muito para ser salvo ou são poucos? Será que é só o povo judeu? Será que é só aqueles que estão seguindo o Senhor? No meio da multidão todos serão salvos? E Jesus fala assim: para de pensar nisso, pensa assim, você já está lá. Você é um dos que vão entrar, porque eu vou dizer um negócio para vocês: a porta é estreita. Há uma medida para se passar nessa porta. Fora dessa medida ninguém entra. Você está dentro dessa medida, dentro desse padrão. E aí Jesus diz ainda mais: porque tem muita gente que vai bater nessa porta. Chegará até a porta, mas ouvirão do Senhor: eu não vos conheço. Fiquem fora. Fiquem longe. A porta será fechada pelo dono. Ele irá trancar essa porta. E quando então começar a bater, você poderá dizer: abre-nos, Senhor.
Mas ele vai dizer: de onde é você mesmo? Senhor, eu tive a minha vida toda no banco da primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Senhor, eu vi aquele trabalho começar. Senhor, eu trabalhei ali com as crianças, eu trabalhei com os jovens. Senhor, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para muitas pessoas, e teve gente que converteu quando eu preguei. Teve gente que eu vi entrar por essa porta, mas eu mesmo estou ficando lá de fora. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu participei dos eventos, eu contribuí, eu estive lá, eu ouvi os teus ensinamentos, mas eu não sei de onde vocês são. Na verdade, vocês nunca foram as minhas ovelhas, vocês nunca pertenceram ao meu aprisco, porque se vocês tivessem ouvido a minha voz, vocês teriam seguido em minha direção. Mas vocês estão se enganando. Vocês acham que estão caminhando pelo caminho estreito, mas estão à margem deste caminho. Vocês não estão enfrentando as coisas e não estão perseverando na sua fé. A sua fé caiu a tempo. Ou, na verdade, ela nunca foi verdadeira e real. Porque você tem olhado para as pessoas, porque você tem olhado para o mundo, porque você tem olhado para as situações, porque você tem escolhido viver as coisas que não são verdadeiramente preciosas, e deixado de olhar para a sua alma, porque você tem se preocupado mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida, porque você tem mais se preocupado com as coisas deste mundo e com o conquistar neste mundo do que o conquistar do reino celestial. A gente não deve brincar com as coisas do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer no versículo de número 28, que quando nós estivermos ali, e se por um acaso você não passar por essa porta, você poderá ver a Abraão, a Isaque, a Jacó, a todos os profetas, ali do lado de dentro, mas você sendo lançado fora, onde há choro e ranger de dentes. Observe como Jesus vira para aqueles que estão ali, e entre eles está Pedro, Tiago, está João, entre eles estão os seus discípulos. Jesus não está falando para aquele jovem, Jesus olha para todos que estão ali e dizem: nem todos de vocês entrarão aqui. E esta é a dura realidade do Evangelho, esta é a dura realidade da palavra do Senhor, porque muitas vezes nós vamos pelos motivos errados, pela direção errada, pela condição errada, e não estamos aqui pelo que verdadeiramente importa. Cuidado, querido, não brinque com o seu futuro, não negligencie a sua vida de piedade, de santidade, não se deixe enganar pelas artimanhas de Satanás, não se deixe sabotar pela força da sua carne pecaminosa, não siga as luzes brilhantes do mundo. Cuidado, há uma advertência do Senhor para conosco. Como reformados, nós não dizemos uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase está totalmente errada. Como reformados, nós dizemos uma vez salvo, perseverará até o final. É uma perseverança, é uma luta, é uma caminhada, é uma briga, da qual nós, dia e noite, nos empenhamos, nos afadigamos. Esforçai-vos, diz o Senhor. Isso significa batalhe, lute, faça vencer o velho homem, faça vencer o velho homem. Eu tenho dito isso aqui, ouvi uma vez e é a maior verdade. Às vezes nós achamos que nessa luta nós matamos o velho homem, mas nós percebemos que só demos um nocaute nele. E quando a gente menos espera, ele puxa a nossa perna e a luta vem toda novamente. Você acha que venceu? Você fala assim: eu já superei esse pecado, e aí vem um outro pecado. Na quinta-feira nós estamos falando sobre essa realidade. Nós estávamos falando sobre o Sermão do Monte. E eu disse para o pessoal da quinta-feira, que estava aqui no estudo, perceba no domingo como isso completa aquilo que nós estamos dizendo. Porque eu havia colocado aquilo que
que mais acontece com o pecado. Nós achamos que a maior forma de ver o poder do pecado é olhar um viciado caído na sarjeta. Não. Não é ali que você vai encontrar todo o poder do pecado. Todo o poder do pecado você vai encontrar quando um servo de Deus dobra o seu joelho e o seu coração enche do ego, enche da vaidade e enche da mentira diante do Senhor. Porque o pecado é capaz de nos acompanhar até a porta dos céus. E nós devemos de lutar com ele, dia após dia. Porque nós nos enganamos e elimina a nossa realidade. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo sobre isso. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei sobre sua vida. Eu não tenho o poder de discernir quem é salvo e quem não é. A única coisa que eu posso saber é sobre a minha vida. É saber aonde eu preciso de mudar. Aonde Cristo está apontando como necessidade de transformação. Aonde Cristo está dizendo que é uma luta interior na qual eu preciso de perseverar. Como sinal de salvação sobre a minha vida. Buscando uma santidade. Mas você precisa dessa mesma luta. E a igreja se conforma nos dias de hoje com a superficialidade. Leitura sem aplicação. Eu leio a Bíblia. O que você leu essa manhã? Eu li lá uns 2 versículos lá. Que lição que você tirou? Na hora eu até entendi o negócio, mas agora eu esqueci. Nossa, que profundo. Quão profunda é a leitura bíblica que você fez? Não se viu nem por 24 horas. Quantos versículos você tem na mente guardado e decorado? Quanto tempo você se debruça na oração para apresentar a sua vida diante do Senhor e dizer: ai de mim, pobre pecador. Mas é mais fácil a gente dizer: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados e deixa eu te apresentar aqui. Eu estou passando por isso, necessitando disso, querendo isso, fazendo aquilo. Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero que meu filho cresça, eu quero que as coisas dão certo, eu quero que meu casamento dê certo. Mas você não é capaz de gastar alguns minutos falando: Senhor, quão pecador eu sou, quão depravado eu sou, quão carente da graça eu sou, quão necessitado do perdão eu sou. Senhor, a minha vida está um caos, porque a minha mente me engana. Porque aquilo que eu não queria fazer, eu vivo fazendo. Essa é a palavra de Paulo, nós estamos falando de Paulo. E Paulo diz: desventurado homem quem sou, quem me livrará das garras dessa morte? E nós estamos falando de Paulo, e nós não dizemos a mesma coisa de nós mesmos. Nós não nos autoavaliamos. Nós não colocamos a palavra de Deus como crivo sobre a nossa realidade. Queridos, a porta é estreita. A perseverança é o sinal do verdadeiro salvo. A busca pela mudança, pela transformação, a não conformidade com o mundo é o sinal do verdadeiro salvo. Mas isso é um sinal que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Porque a perseverança é mais do que atos externos. Sim, atos externos contam. Porque se você não consegue perseverar intimamente, de fato os seus atos externos serão horríveis. Mas é bem possível que você se engane com práticas religiosas. E o seu ato interno, o seu coração, a sua alma, está completamente perdida e dessolada. Mas é impossível que você tenha um coração buscando a perseverança, uma alma voltada para Deus, uma dedicação na vida de santidade, e que mudanças não saem no seu exterior. É disso que Jesus está falando. É de você não se enganar com a realidade da sua salvação. Com a realidade da sua salvação. Que Deus possa derramar sua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Reflita sobre isso, querido. Porque o que está em jogo é a sua eternidade. E nada mais. Pode ser que seja tarde demais, se você não tomar um ponto de decisão e mudança, a partir de hoje.
Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.